Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Paz, amada igreja, boa noite, amados ouvintes, amados em Cristo Jesus, amados que não conhecem também a Jesus. Eu sou o pastor Paulo, continuo com as breves mensagens e quero que essa palavra possa ser rema, possa edificar a tua vida da mesma forma que ela edificou a minha vida na primeira vez que eu li e as demais vezes que eu leio, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e cada vez que nós lemos, cada vez que nós nos deparamos com essa palavra de vida eterna, ela nos dá a esperança da recuperação, da transformação, da edificação, conforme a palavra nos revela. Este texto bastante conhecido está em Lucas, capítulo 5. Eu quero compartilhar com os irmãos. A palavra diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genesaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-o ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe, que rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e os seguiram. Que palavra tremenda, amados. Que palavra poderosa, que nos revela uma pesca maravilhosa, a qual Pedro era pescador e haviam outros sócios, outros homens que viviam da pesca, homens que conheciam o mar, conheciam os locais que poderiam ter abundante pesca ou variedade de peixes. E nesse tempo, o interessante é dizer que Jesus se preocupou primeiro, amados, em amar pessoas, em declarar a palavra. Ele pede que este barco se retire um pouco da margem para que ele possa ministrar à multidão. Esse amor é incondicional, é sobrenatural, é tremendo. Ele primeiro teve compaixão daqueles que queriam ouvir a palavra. E posteriormente a isso ele fala para Pedro: Simão, vá mais adiante, entre em mar aberto e lance as redes. E Pedro talvez não entenda como eu e você algumas vezes: mas como, Senhor, lançar a rede se eu acabei de lançar, estávamos lançando a rede a noite toda e não pescamos nada? A palavra é clara e diz que eles já estavam lavando as redes, ou seja, acabou a pesca. Não havia pesca e não havia possibilidade, eles tentaram por várias vezes. Mas o Senhor da glória, que é soberano sobre céus e terra, mais uma vez fez o seu prodígio, a sua maravilha, para que todos naquele lugar entendessem que Ele é soberano sobre céus e terra, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Uma palavra declarada por Jesus, amados, não retrocede e não volta vazia. Ela é apta para discernir todo o pensamento e intenção do coração e é apta para transformar a tua vida. Nessa situação, Pedro fala: Senhor, nós lançamos a rede a noite toda e nada pescamos e nada adquirimos, mas sob a tua palavra, ele está dizendo, eu confio plenamente, sob a tua palavra eu lançarei as redes novamente. E a palavra enfatiza que as redes encheram a ponto do barco quase ir a pique. Quando Deus faz algo em nossa vida, quando Jesus faz algo em nossa vida, amados, Ele faz algo para que abale realmente a nossa estrutura, para que nós entendamos que Ele tem plenitude sobre todas as coisas. Um mar que não havia pesca naquela noite superabundou a graça e o poder de Deus para que eles se surpreendessem. E Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro e todos os demais se encheram de temor
Amados, eles foram surpreendidos por algo sobrenatural, por algo que impactou a vida deles e algo que eles não entendiam como poderia acontecer. Algumas coisas da nossa vida nós não entendemos na hora, no exato momento. E a partir do poder de Deus se manifestando em nós, a partir da palavra de Deus, que é viva e eficaz, entrando em nossas vidas, no nosso coração, fazendo parte da nossa vida, as coisas acontecem de forma sobrenatural. Mas o interessante, amados, a importância desse texto relevante não é só a pesca maravilhosa, não é só este milagre poderoso de Jesus que impactou aquelas vidas. O interessante é que ele falou para Pedro, com muito amor, Pedro, não tem mais, doravante, serás pescador de homens. E de repente, esses homens saem da praia, retiram as suas embarcações da praia, aonde recolheram todos os peixes que poderiam suprir as suas necessidades e a necessidade de tantas pessoas, e poderiam ter um recurso, um retorno financeiro, porque eram pescadores, viviam da pesca. Se eu e você não estivermos preparados para renunciar a algo que nos afaste de Deus, amados, nós precisamos entender isso. Uma plenitude da palavra de Deus diz que eles, largando tudo, largando as redes, ou seja, largando todo o seu recurso financeiro, tudo o que tinham, seguiram a Jesus. Eu e você precisamos estar preparados para renunciar a algumas coisas que nos afastam de Deus, para seguir a Jesus, porque eles foram impactados com o poder, a glória de Deus, como nós muitas vezes somos, e aqueles que não foram serão, amados. E eu quero orar por você para que você entenda isso claramente, para que você viva isso em toda a sua plenitude. Pai querido, Pai amado, eu oro para os nossos irmãos em Cristo e aqueles que não conhecem a Jesus. Pai, que eles entendam que Deus tem poder sobre céus e sobre terra e tem poder infinitamente maior do que nós imaginamos e pensamos para transformar uma história de vida que está em pecado, uma história de vida que não renuncia coisas por amor a Cristo e que faz algo tão impactante em nossas vidas, que nos abdicamos de coisas por amor a Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é soberano sobre céus e terra e tem poder para transformar a minha e a tua história de vida. Que a graça, o shalom de Deus possa estar permanentemente em nossas vidas, para a glória dEle. Em nome de Jesus eu oro para que Ele te alcance, não como uma pesca maravilhosa, mas como algo tremendo que Ele tem para mim e para a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.